Sinal verde, inclusive é o concurso do IFP amanhã, do IFP, para professores, só professor mesmo, tá? Então, eu quero divulgar aqui essa informação, mas na hora do intervalo eu vou dar essas imagens aqui para o Gilson, e em seguida a gente vai voltar também falando de política. Eu já divulgo essa informação, que vai causar uma grande polêmica, está causando já no país. Nós vamos falar já, tem uma igreja evangélica, que está criando, inclusive está sendo denunciada por um deputado como que estivesse criando uma milícia dentro da igreja. Você vai entender já. A gente vai dizer, porque inclusive é uma notícia jornalística. Nós não vamos aqui estar falando de religião, de preferência religiosa, cada um tem a sua. A gente respeita cada pessoa pela sua religião, pelo seu credo, enfim. Inclusive, meu trabalho, ele fala de religiosidade, mas de uma forma bem ampla. Só que um detalhe, gente. A forma como estão divulgando isso, está causando assim inclusive, os grupos afro da Bahia ingressaram com uma ação na justiça, pedindo para rever essa situação aí, o que estão querendo criar dentro da igreja. Nós vamos já. Inclusive, eu quero que um pastor dessa igreja venha aqui e fale o que a igreja pretende criando esse grupo dentro da igreja, ok? Eu estou recebendo aqui no nosso programa a Francília Rodrigues. Muito obrigado por ter vindo. Boa tarde. Você pode aproximar um pouco aqui o microfone? Isso, ok. Muito obrigado por ter vindo. Inclusive, a gente vai falar sobre autismo. Muita gente desconhece, né, o que é autismo, como o seu filho pode ser identificado como tendo autismo. Põe aí na tela o nosso contato, caso alguém queira fazer alguma pergunta, se a gente puder responder também. Põe aí, Gilson. 8857-6805. Está funcionando aqui direitinho o microfone da nossa entrevistada, tá, Gilson? Eu quero agradecer primeiramente sua presença. Primeiro, eu gostaria de que a gente falasse sobre um evento que vai acontecer. Vai ser agora em abril, é isso? Vai ser no dia 2 de abril, a partir das 8 horas, no auditório do SAMU. É um projeto Ame Como Eu Sou, sim, que é um dos projetos que norteia o trabalho da Associação dos Autistas aqui em Caxias. Então, é um projeto que visa despertar a sensibilidade da sociedade caxiense. É um projeto muito bonito e casa junto ao Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Que é 2 de abril. 2 de abril. Então vai ser exatamente no Dia Mundial de Conscientização. No dia exato mesmo a gente resolveu comemorar, vai ser rapidinho, a Quinta-feira Santa, exato, mas que entramos em consenso para ser mesmo no dia, mas são 6 palestras com Conceição Aguiar, que é enfermeira, aí tem Dr. Gilson, que é psicólogo, tem professor Aristóteles, tem muita gente boa. Onde é que fica o auditório do SAMU? É ali próximo ao mercado. Próximo ao mercado naquela central. Rua Troca-Troca, sim, por assim dizer. Pronto. Inclusive, esse evento, ele quer também esclarecer as pessoas. Muita gente não sabe o que é autismo. Inclusive, é síndrome do espectro autista. Mudou a nomenclatura ou é essa mesma, né? Mudou porque, assim, de uma certa forma, que tem o autismo de baixo e alto funcionamento. Sim. Então, o transtorno do espectro... Então é transtorno do espectro autístico. É um contínuo. Então, não mudou a nomenclatura. Em vez de ser síndrome, mudou para transtorno. Alguns cientistas ainda usam a mesma nomenclatura. Ainda não chegaram a um determinado consenso. A senhora Francília é educadora também? Mas me intitulo mais como mãe, que eu tenho filho. Você tem filho autista também? Tenho um filho com 19 anos. Hoje foi por causa dele que eu fundei a associação. Inclusive, essa é uma característica de onde existe a Associação dos Amigos dos Autistas. Geralmente são mães que se organizam, é isso?
E aí todas as pessoas que fazem parte da associação são mães e que têm também filhos autistas, é isso? É o seguinte, partir de um projeto individual que está se estendendo para o coletivo. Sim. Porque eu sofri muito com meu filho, eu descobri logo cedo que ele tem autismo, aí eu convidei meus familiares, né, para fundar. Então, ficou eu e os familiares, mas agora estão abrindo mais o leque, porque a sociedade está contribuindo mais. Tem muitas mães aqui em Caxias? Tem muitas mães de poder aquisitivo alto, tem mães de poder aquisitivo mais baixo, resolvemos se juntar e estamos aí, viemos para somar, juntar as outras entidades que contribuem com a pessoa com deficiência. A gente percebe que há assim uma falta de informação a respeito das pessoas com autismo. Inclusive tem profissionais famosos, vamos colocar aqui o Messi. Quem não conhece o Messi, tem imagem aí do Messi para a gente mostrar aí? Tem salvou aí, Mayara, alguma imagem do Messi? O Messi é aquele jogador de futebol lá do Barcelona. Ele está no Barcelona? É isso, né? Barcelona, inclusive o Neymar joga junto com ele lá no mesmo time. E o Messi, ele é autista. Então a gente percebe que o autismo ele tem uma divisão, né? Tem aquele leve, né? Varia em graus, são nuances. Graus, né? Vai do leve ao moderado, severo. O severo é quando a pessoa não consegue nem falar, é isso? Que tem muitas condutas, fecha, porque assim, a CID-10 é a classificação internacional de doenças. Sim, internacional de doenças, né? De doenças, então, o autismo é defasagem na área da comunicação social, imaginação e interação social. Então, vai do baixo funcionamento ao alto funcionamento. Inclusive, geralmente quando a gente percebe, quando a gente olha uma pessoa autista, ele está muito focado, né? Inclusive até para a área da educação, você tem que ter muito cuidado quando vai educar um autista, porque quem acha que na hora de educar também são salas lotadas de pessoas, também está enganado. Então, geralmente você tem um ou dois autistas numa sala. Tem que dar todo o suporte, porque eles têm a hiperatividade marcante, ou às vezes extrema passividade. Ou ele é muito quietinho, ou ele é muito peralta. Muito peralta. E muitas mães, a senhora acredita que muitas mães desconhecem que seu filho tem alguma característica de pessoa autista? Antes, tinha mais, né, assim, não tinha muita informação. Mas hoje em dia está muito ênfase, né, o autismo está em evidência. Tem as novelas, tem jornais, está muito evidência as pesquisas. Teve uma novela, a penúltima novela, se não me falha a memória, trabalhou a questão do autismo, né? Que teve uma polêmica, as mães, uma polêmica no Face, porque colocavam a menina namorando e tudo. Exatamente, foi algo assim que chamou muita atenção, porque eu não sei, eu não conheço, acho que foi uma realidade muito da novela mesmo, porque quase que não se vê e se tem notícia, a não ser o caso do Messi, que o Messi, ele é autista, mas ele tem uma outra característica, ele tem a síndrome de Asperger. É outra categoria. É outra categoria, porque no caso do Messi, ele é muito focado, inclusive é muito difícil, se ele segurar a bola, vamos pegar aqui, vamos falar para quem joga, para quem é do futebol aí, quando o Messi está com a bola, ele consegue passar pelas pessoas, ele consegue visualizar o que a pessoa vai fazer com muita facilidade. O movimento que ela vai fazer e ele consegue sair da pessoa ali, porque ele é muito focado, é como se ele tivesse a mente treinada já para fazer aquilo. Então, dizem até que a síndrome de Asperger, ela é uma fábrica de talentos. Inclusive o Bill Gates, é uma das pessoas mais ricas do mundo. Dizem que ele é autista também. Porque o autismo ele foi descoberto por Leo Kanner em 1943, se não me engano. Logo a seguir vem Hans Asper. Exato. E aí teve outro trabalho e descobriu os altos funcionamentos que são síndrome de Asper. Exato. É outra categoria que tem muitos atores, né, cientistas. Isso.
Tem uma cientista muito famosa, Temple, que ela se intitula, né, como autismo, tem alguns livros, Menina Estranha, mas que ela passou por todo o processo de um autista bem severo. Exato. Ela pegava as necessidades, passava na parede, um monte de coisa, ela não conseguia abraçar ninguém. Aí ela inventou uma máquina, a máquina do abraço, para conseguir sair daquela timidez que ela tinha. Aí daí tá... A gente percebe assim que a forma de lidar com a pessoa autista ela é muito característica, né? Porque eu queria até que a senhora falasse, já que a senhora também é mãe, como é lidar no dia a dia, porque eu percebo com as pessoas que eu converso, inclusive eu conheço a Aldine, que ela é também diretora da Associação de Amigos dos Autistas do Piauí, e lá a gente percebe que o processo educacional, que a AMA de lá, ela é um pouco mais estruturada, né, do que a daqui, mas a gente percebe que existe uma rotina. É verdade que o autista ele precisa de uma rotina para que haja esse aprendizado realmente? Muitos cientistas concordam que sim. Na minha opinião de mãe, sim. eu não gosto muito de quebrar a rotina, porque fica difícil na minha vida. Quando se quebra uma rotina, ele entra em crise. Exato. E aí é perigoso. Então, eu procuro seguir, que é difícil na vida a gente seguir rotinas, né? Exatamente. Mas com ele, teve um episódio, há semanas atrás, que entrou um ladrão lá em casa, levou o DVD. Sim. Então, ele mudou toda a rotina dele. Aí, estava entrando em crise. Fui comprar outro DVD... E conversei com ele, para ele entender, para deixar fechar as portas e tudo. E foi melhorando, mas foi muito difícil para mim, porque você tem que começar a criar uma outra rotina a partir do comportamento que mudou, né? Comportamento, Inclusive, por exemplo, só para as pessoas entenderem o que é a rotina. Então, se a criança está habituada a levantar 7 horas da manhã para tomar café todo dia... Todos os dias tem que fazer aquela mesma rotina. Se vai por uma rua que está habituado, se você mudar, ele começa, digamos, a entrar em crise, assim, gritando, te esfaqueando. Aí você... Porque ele percebe exatamente que não está indo por aquele caminho. Então você vai trabalhando essas ideias. É mais fácil lidar quando você cria uma rotina? Na minha opinião, assim, com o meu filho e com os outros que a gente procura trabalhar também lá na AMA, né, porque... A AMA foi fundada em 2008. Sim. Em Teresina, me parece que foi em 2002. Eu acompanhei. Isso, foi, exatamente. Eu gostava muito de ir lá com meu esposo. Aí daí, quando meu esposo chegou a falecer, né? Mas antes, a gente ficou muito amigo das pessoas lá em Teresina e a gente tinha um sonho também de contribuir. Então, em 2008, surgiu, e a gente sabe também a dinâmica lá da associação também não é tão fácil, né? Não tem com prédio. Com certeza, inclusive o prédio que eles estão atualmente é do Estado. O Estado fez um processo lá de comodato, então eles estão enquanto o Estado quiser no prédio. Então, a gente percebe aí que precisa de muito incentivo. Não existe política pública voltadas para o autismo. Atenção vereadores, atenção secretários municipais, atenção, principalmente está ligado à Secretaria de Assistência, para que a gente crie as condições, e de educação também, para que a gente crie ambientes para ter a educação também, para que os pais possam levar os seus filhos. O poder público tem que começar a pegar essa bandeira, porque, inclusive, a gente abordou um tema agora, recente, num programa que a gente tem lá no Teresina, sobre pessoa com deficiência. No país, são mais de 45 mil pessoas com algum tipo de deficiência. O autismo é um dos tipos, mas que também precisa de apoio. Lá está enfrentando uma batalha muito grande agora com o fechamento do CAPES. Não tem mais remédio, as mães estão reclamando, tá uma coisa muito triste, muito gritante por lá. Eu não entendi aquilo. E assim, eu acredito até que o município de Caxias precisa criar um espaço só para as pessoas autistas. Porque, imagine só, você
por muito tempo, a pessoa com autismo, eu cheguei a conversar, eu acredito que a senhora também como mãe vai compreender isso, que no caso dessa senhora que eu cheguei a conversar com ela por 30 anos ou um pouco mais de 30 anos, encarou a irmã dela como uma doente mental. Imagina só. E depois ela descobre que ela é autista. O comportamento dela foi totalmente outro. Ela mudou o comportamento com a irmã dela. Então, ela passou a acompanhar, a levar, porque infelizmente a sociedade ela discrimina muito. Demais. Demais, isso é verdade. Demais. Olha, eu sofri tanto para conseguir, né, meu filho chegar à idade que ele está, porque eu procurei ler bastante e tudo, e medicação, se fosse preciso, e levava para um canto, para outro, aí terminei, eu não tinha condições, como não tenho, de ter um espaço, né, melhor. Exato. Mas eu considero assim que é um espaço aconchegante, assim, claro. Porque é um espaço que a gente consegue atender muitas crianças. Eu saí pedindo alguns materiais e o restante eu contribuí, né, que eu também sou educadora. Sim. E fiz duas salas, cozinha, uma área. É um espaço seu mesmo. É, um sistema de comodato, com uma assessoria jurídica, a gente Sim. fez. E funciona ali na Rua Professora Ana Correia. Mas meu sonho é um dia ter um espaço maior, ter espaço com piscina, com tudo que eles necessitam. Exatamente, porque assim, a pessoa autista, ela precisa fazer fisioterapia, né? Ela precisa de fazer tudo isso. É muito caro os tratamentos. E os tratamentos são muito caros. Então, se o município priorizar, é uma questão de prioridade. Gente, existe inclusive uma verba, queria até lhe informar aqui sobre essa verba. A senhora tem que bater a porta dos vereadores de Caxias, que existe uma verba que vai para os vereadores, e os vereadores, se quiserem, porque aí é uma questão de pessoal de cada vereador, tem uma verba destinada para ajudar as pessoas que precisam, a parte social. Então, tem um recurso que vem só para isso. E muitos vereadores abrem mão desses recursos. Então, se a senhora conversar com alguns vereadores e colocar a situação da AMA, é possível que a AMA também tenha, pelo menos um recurso temporário, a ponto de construir uma sede, por exemplo. Porque eu tenho certeza que vocês precisam de uma sede aqui em Caxias. Precisamos. Eu tenho batido em várias portas e estou conseguindo, né? Porque eu tenho muita paciência, porque quem passa por uma situação que eu já passei e passo todos os dias, tem que ter muita paciência, muito amor para conseguir sobreviver. Inclusive, eu acho que a maior energia é o amor. Se você não gostar e assim, de cuidar da pessoa autista, inclusive nos casos severos, eu acredito que seja um maior desafio. Porque, imagina só, você ter que trocar fralda todo dia. Uma pessoa, em casos severos. Eu já presenciei situações assim. Crianças que não caminham, nem falam, mas que só tem um olhar de que está precisando de alguma coisa e de ajuda. Eu já pude presenciar mães que se desprendem do tempo maior possível para fazer isso. Então, no caso do seu filho, ele é leve, é mediano, como é que é? Olha, ele foi considerado severo, não que foi posto um diagnóstico, claro, mas ele fechou todos os itens que o autismo pode fechar. Então, nesse caso, ele é considerado severo, ele, né, custou andar e tudo. Mas hoje ele caminha? Anda. A locomoção não é muito boa, mas né, dá para o gasto, assim. Dá para resolver. Ele não fala, quer dizer, ele não é verbal, não verbaliza, não. Ele falou até um ano depois, deixou. Hoje eu estou aqui, eu estou saindo de um estado febril nessa virose. Sim. Por conta dessa reportagem. Eu estava no Hospital Geral, foi antes de ontem, ruim demais, e ele do meu lado. Eu achei tão interessante que os cientistas têm lá, né, eles não gostam, não se afeiçoam, tem alguma coisa, claro, nessa natureza, mas aí
Eu digo que não, que a gente pode, com amor pode tudo. Ele estava me beijando, ajeitando meu cabelo, eu estava delirando, né? Eu cheguei lá no hospital geral, eu, mamãe, o médico, quem é que vai constar? É o menino, aí a mamãe explicou, não, ele tem autismo, aí ele pôde ficar, né? Então, no caso, ele é um quadro grave, sim, mas que foi retirado com lutas, com batalhas, com amor, principalmente com força em Deus, porque eu sozinha, para lutar com um homem maior do que eu, hoje em dia, então eu disse, eu vou encarar para o social, para o coletivo, vou levar à frente essa batalha. Hoje são quantas pessoas lá na associação, só para a gente ter uma ideia? De meninos são 40 e pouco matriculados, mas como não temos assim um espaço maior, sim, nós estamos com 17, por causa do espaço, mas né? A gente faz um trabalho de domiciliar, né? A gente visita famílias, conseguimos cesta básica, levamos. Assim, só para a gente deixar um número, nosso tempo já está se encerrando, mas alguma mãe que queira algum esclarecimento, que muitas vezes não sabe, a Caxias é grande, né? É grande. As mães podem não saber como lidar, às vezes precisa de uma informação, a troca de informação entre as mães que têm algum filho autista é importante, porque você vai saber como lidar com determinadas situações. Vai surgir ainda situação que você nunca se deparou. E aí, como é que a pessoa pode fazer para entrar em contato com algum de vocês? Tem os telefones 8114-0952. Tem um 9 antes, 8114 0952 8814-8541. 8814-8541. Ou se dirigir à Rua Professor Ana Correia, número 208. Essa aqui que vai dar acesso ao ginásio de esporte. Né? Mais pela parte da tarde, porque nós conseguimos alguns profissionais só pela parte da tarde. Pronto. Tem alguma parceria com o município já? Temos pedagogos que o município nos cedeu. E estamos com uma lista lá na espera, né, para os profissionais. Então, aí, a atenção secretária de educação, de assistência social, porque né, precisa de tantos profissionais. Mas é muito grande o engajamento. Eu também eu quero pedir desculpa também a algumas pessoas que eu não entreguei convites, assim, porque adoeci, né? Claro. E lá a equipe ainda é pequena. Mas apareçam dia 2. Por favor, dia 2 de abril. A partir das 8 horas da manhã, no auditório do SAMU. A partir das 8 horas da manhã, no auditório do SAMU, que fica lá, ali próximo ao mercado central. Próximo ao troca-troca, a entrada é 1 quilo, 2 quilos de alimento. Ela vai contribuir com a associação. Leve lá 2 quilos de alimentos não perecíveis, tá? Você vai contribuir. Quero lhe agradecer. Falei, portanto, aqui com a educadora e mãe, Francília Rodrigues. Vamos lá, é com luta mesmo, tem que lutar, tem que ir em frente, porque tenho certeza que não é fácil para vocês que são mães. Não. Eu, sinceramente, depois que eu conheci mais um pouco as pessoas com autismo, eu me tornei um pouco mais humano. Que a gente é humano, mas a gente esquece a nossa humanidade em alguns momentos da vida. É verdade. Mas eu lhe digo aqui que a gente cai para a realidade, a gente volta para a realidade quando a gente percebe que tem pessoas com tanta dificuldade, mas que conseguem dar tanto carinho para a gente. É incrível. E sem pedir nada em troca. A pessoa com autismo, ele está ali, ele precisa, ele vai mais ajudar a gente do que a gente ajuda ele. É verdade, que você estenda a mão, que você dê um abraço, que você não tenha medo, que você dê um sorriso para a mãe também, principalmente. É verdade. Porque a gente sofre bastante. Imagina. Mas tudo é recompensado. Vai passando e se transforma numa coisa gratificante. A gente acolher e cuidar do ser humano, que é preciso. Quero lhe agradecer mais uma vez e a gente reforça mais uma vez aqui o convite. No auditório do SAMU, no dia 2, que é o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, ali no auditório do SAMU, às 8 horas da manhã, próximo ao Mercado Central. Agradeço. A gente vai para um rápido intervalo comercial e volta já já. Rapidinho. Sabe quem também está em parceria com a gente?